Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, parte 2. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Neste vídeo nós estaremos vendo instruções dos Espíritos, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. A beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são abaladas nem pelo remorso nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais a alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam estas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal. Estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra a alegria onde no momento anterior só havia desespero. Entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequenos, pensai que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante teu exílio na terra, tu serás tua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e vereis quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para os amparar, e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito! Não vos lamenteis, mas pelo contrário, agradecei a Deus e distribuí sem limites à vontade vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos que, pobres dos bens deste mundo, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Colhereis aqui na terra alegrias muito doces, e mais tarde, apenas Deus o sabe. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos.
Toda felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Se cumprido esse dever, abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou o Cristo tudo o que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra vazia, uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei de vossa doçura e de vossa fé armas decisivas. Sede mais determinados e mais constantes na propagação de vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É apenas para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite essa manifestação. Porém, já vos bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança num futuro melhor, não existe interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Como desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o pensamento, o coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também são modestos quanto às suas obras. Mas acredito naquela que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dada por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, em sua piedosa e divina missão. Vejo-as praticar a virtude que eu recomendei, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifícios. É uma grande alegria para mim ver o quanto seu caráter é honrado,
o quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Meu nome é Caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e com o coração aflito vos digo: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las? Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que vos protegem. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome e que se minhas palavras tranquilizavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, sem coragem, eles que nunca mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Apenas vos digo: eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos a um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes dela, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore até Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sob minha bandeira. Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Caritas, Lyon, 1861. Há muitas maneiras de se fazer a caridade que muitos de vós julgais ser somente a esmola,
mas entre esmola e caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante tanto para quem a dá quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado, e, além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Pode-se ser caridoso até mesmo com os nossos familiares, com nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando as fraquezas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém, e para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, e isso sem ofendê-los, sem alterar sua maneira de pensar, mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma das formas da caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados aqui da terra, mas recompensados por Deus, e que, dependendo do que vós fizerdes por eles, saberão aceitar suas misérias sem queixumes. Vou vos esclarecer com um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para vós, como sabeis, são todas irmãs. O que estão fazendo? Elas trabalham muito rápido. Os dedos são ágeis. Vejo também como seus rostos estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para as pobres famílias. As formigas não puderam guardar durante o verão o alimento necessário para o sustento, e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se preocupam e choram pensando nas suas criancinhas que neste inverno passarão frio e fome. Mas paciência, minhas pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo, que esta é a expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Era para vós que elas trabalhavam, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor aparece bem perto do ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também sua ajuda, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o cuidado de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus, assegurando-lhes ainda, e sem temor de errar, que estas bênçãos jamais lhes faltarão. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço dentre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos colocais como juízes, muitas vezes severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo convosco.
A indulgência também não é caridade? Vós que podeis fazer apenas a caridade indulgente, fazei pelo menos essa, mas fazei-a sem limitações. Em relação à caridade material, vou-lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus tinha dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em sacos separados, cada uma de suas boas ações, e quando de sua morte serão pesados os sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora final, Deus fez com que trouxessem os 2 sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio. Nele ressoava o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que podiam-se ver as poucas moedas que continham. Cada um daqueles homens reconheceu o seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, posso reconhecê-lo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: tu deste muito, é verdade, mas deste por exibicionismo e vaidade, e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e ainda que doando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste pouco, meu amigo, mas cada uma destas moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que a levariam em conta. Foste indulgente e não julgaste teu semelhante. Pelo contrário, desculpaste-o de todas suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. João, Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo com o trabalho de casa, não pode dedicar algumas horas em benefício dos seus semelhantes? Compre com as sobras dos seus gastos desnecessários algum agasalho para os que, infelizes, não têm o que vestir. Que confeccione com as suas delicadas mãos alguma roupa que, embora simples, seja um aconchegante agasalho para quem precisa, e ajude a uma pobre mãe a vestir o filho que vai nascer, e ainda que o seu próprio filho fique sem algum pequeno enfeite de renda. O pobre agasalho não ficará esquecido. Isto é trabalhar na seara do Senhor. E tu, pobre trabalhadora, que não tens sobras, mas que queres, por amor aos teus irmãos, também dar do pouco do que possuis, dedica algumas horas de teu dia, de teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns trabalhos delicados que chamam a atenção dos mais afortunados. Com o produto do teu esforço poderás também proporcionar aos teus irmãos tua parte de consolo. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés descalços. E vós, mulheres devotas a Deus, trabalhai também em sua obra, mas que vossos trabalhos delicados e dispendiosos não sejam feitos apenas para enfeitar vossas capelas, para chamar atenção sobre vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto do vosso trabalho seja destinado ao socorro dos vossos irmãos, os pobres que, como vós, são filhos bem-amados de Deus. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede para eles a providência que diz: às aves do céu Deus dá seu alimento. Que o ouro e a prata,
tecidas pelas vossas mãos, se transformem em roupas e em alimentos para os necessitados. Fazei isso, e vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai vosso talento, vossas inspirações, vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos pelas pessoas da sociedade, satisfazei o gosto deles, mas que o produto de alguma de vossas obras seja consagrado ao consolo dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também venha em ajuda dos vossos irmãos. Não tereis por isso diminuído a vossa glória, e tereis aliviado o sofrimento de muitos. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a vossa condição, tendes alguma coisa que podeis dividir. De tudo o que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele que não tem nem o necessário, pois em seu lugar ficaríeis felizes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão maiores, e lá colhereis 100 vezes mais do que tiverdes semeado e ajudado aqui na terra. A piedade. Michel, Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura, é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. A piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e vosso orgulho. É o sentimento que prepara vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento de vossos irmãos, vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes sua feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente.
mas a compensação será grande todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com o aperto de mão e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixar-se docemente em vós, antes de elevar-se ao céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios. É a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Os órfãos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação, e se acaso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão, e tem o direito à vossa caridade. Mas não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão que a recebe, pois vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se, em casa, a doença e a miséria não precisassem delas? Dai delicadamente, acrescentai à vossa dádiva o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração já aflito e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Benefícios pagos com a ingratidão. Guia Protetor, Sens, 1862. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com o temor de encontrar pessoas ingratas? Tais pessoas são mais egoístas do que caridosos, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosos, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudar esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar vossa perseverança em fazer o bem. Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? Ficais certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se livrar de seu envoltório carnal, ele se lembrará, e esse será o seu castigo.
Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Beneficência exclusiva. São Luís, Paris, 1860. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem lhe interrogar a consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame, repelindo-o, fará com que ele a odeie. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 13.